Com essa aula de hoje, seguindo na nossa disciplina, eu vou falar um pouco para vocês sobre o teste de regressão. Vocês já devem ter visto, por exemplo, um, um gráfico, no caso um diagrama, parecido com esse, similar a esse aí da imagem, ó, do lado dessa capa que a gente está vendo aqui, né, que ele mostra ali, cada um dos eixos representa uma variável, e ele vem mostrando esses diversos pontinhos que vão estar aqui, né? O que isso significa? Né? Que relacionado ao valor dessa variável, essa outra vai ter esse valor. Relacionado ao valor aqui dessa variável nesse eixo, nesse outro vai ter esse valor, e assim por diante. Então, quando a gente trata de teste de regressão, ele vai estar muito relacionado com esses diagramas de dispersão que são utilizados para mostrar isso. E quando você faz o teste de regressão, você consegue ver, consegue visualizar ali se existe ou não uma relação entre as variáveis que estão sendo estudadas. Você consegue se utilizar dos dados ali, por exemplo, para você criar uma linha de tendência a modelos matemáticos e assim por diante. Então, o teste de regressão ele vai ser muito utilizado para isso. Né? E eu vou tratar com vocês aqui de uma forma mais breve. Né? Por exemplo, quando vocês fizeram, por exemplo, alguma disciplina relacionada com estatística, com a parte de cálculos, vocês devem ter feito essa parte de teste de regressão, por exemplo, à mão, né? Vocês viram lá as fórmulas que existem dos testes de regressão linear ali, simples e múltipla, e fez à mão. Né? Talvez vocês já fizeram dessa forma, mas qual que é a ideia aqui? Eu vou mostrar mais para vocês, eu vou mostrar um geral sobre o que é o teste, e depois, né, vou mostrar mais ou menos como interpretar o que aparece ali quando você faz os testes, tanto no Excel quanto no Google Planilhas. No Excel ele é mais completo, ele traz mais informações ali quando você pede esse teste de regressão. Então, por isso que eu vou acabar focando muito mais no Excel dessa vez, porque ele consegue demonstrar mais dados e você pode analisar mais coisas para ter uma noção melhor ali do que você vai estar fazendo. Então, começando a falar aí da regressão linear simples, né, que é quando ela vai modelar a relação entre duas variáveis. Ela vai ver se uma variável ela tem relação, ela influencia na outra, digamos assim. Exemplos aí, uma relação que pode existir entre a área e riqueza de espécies. Então, você pode fazer esse teste de regressão para ver se existe uma relação entre o tamanho da área com a riqueza das espécies. Ou pode fazer também uma regressão linear simples ali, comparando a concentração com a absorbância. Né? Vamos te dar um exemplo disso. Vamos supor que você está fazendo um, um teste ali que você quer ver a concentração de uma determinada substância num líquido, né, em diversas concentrações, quer dizer, né, com diversas concentrações de uma substância, e aí você vai fazendo, vai coletando as absorbâncias em determinadas frequências de onda e você vai obter isso. Então, o teste de regressão linear simples vai estar relacionado com isso, duas variáveis, né, então vai verificar a relação que vai existir entre um x e um y, sendo que o x ele é chamado aí dessa variável dependente ou variável resposta. Então, o x seria essa, enquanto o y ele seria a variável independente ou a variável explicativa. Então, peraí, o x seria a variável independente e o y a variável dependente. Então, quando você faz isso, quando você utiliza essa regressão, você vai obter lá no gráfico, né, a relação entre a variável independente e a variável dependente, né? Aqui, ó. Então, isso é expresso matematicamente, só para mostrar isso. Então, que o y ó, seria essa variável resposta, aqui ficou invertido. Depois eu vou alterar isso daqui, né? Então, isso daqui ficou invertido, tá? Tem que inverter aqui essas duas coisas aqui. Então, o y seria essa variável resposta, que é quem você quer explicar, que é igual esse B0, o intercepto populacional, que é onde ela cruza ali o gráfico, digamos assim, onde ela cruza o eixo. B1 seria essa inclinação, né?
o x, que é essa variável preditora, né, o x, que é essa variável, no caso aí, independente, e o erro, né, esse erro aleatório, muitas vezes a gente até meio que descarta ele quando vai fazer essa conta. Então, o que dá para a gente perceber só por essa parte aqui dessa expressão? Ela vai ser muito similar àquela expressão, àquela função de primeiro grau, função da reta, talvez vocês lembrem de fazer isso, né, que o y é igual a A, então A mais bx. Talvez vocês lembrem disso. Então, quando a gente faz essa linha de tendência, a gente está tentando fazer o quê? Criar um modelo para você poder predizer qual a relação ali entre duas variáveis em diversos valores. Então, vai estar relacionado com isso, né? E essas correlações, elas podem ser de diversos tipos, né? Como mostra aqui nessa parte lateral, né? E aí, quando a gente faz esse teste de regressão linear simples lá no Excel, que seria para exemplificar, depois vou mostrar como faz, daria mais ou menos assim, né? Essa aqui é só uma parte do resultado. Né? Então, você tem lá as duas variáveis, a variável x e a variável y. Quando você faz o teste de regressão, né, você vem aqui em dados, análise de dados e assim por diante. Eu vou mostrar como se faz posteriormente. Você vai ter todas essas informações que vão trazer dados para você analisar. Então, traz ali as estatísticas de regressão, que você tem lá, por exemplo, ó, o R quadrado. O que é esse R quadrado? Ele significa o quanto a variável independente explica a variável dependente. Então, aí, ó, nesse caso, 0,98. Então, significa que 98% da variável independente é explicada pela variável dependente. Então, existe uma relação, existe uma correlação bem grande entre esses dois. Né? Isso aqui são valores aleatórios que eu coloquei. Né? E até se vocês observarem eles, um por um, vocês vão conseguir ver que realmente eu coloquei de uma forma que ia existir isso. Né? E quando você faz essa análise de dados também, te dá ali essa nova, né, que seria a análise de variância, que você consegue ver o F, depois eu vou explicar o que seria isso, e consegue ver os coeficientes. Para que servem esses coeficientes? Aqui que está essa parte interessante, importante, relacionada com modelos matemáticos, com a função, com a fórmula que você pode criar. Com esses coeficientes, você consegue criar a fórmula da reta ali. Então, aqui, ó, no gráfico que está mostrando, né, no diagrama, vocês estão vendo a reta passando aqui. E qual que é a função que representa essa reta? Seria essa, ó, y, né, que é essa variável que a gente sempre quer descobrir. Ela vai ser igual a 2,9782x vezes x, né, que é aqui, ó, o coeficiente de x, mais 8,64, que é o coeficiente da intersecção. Então, aí, a gente conseguiu colocar esse valor aqui, colocar essa função, quer dizer, que é essa função da reta. Então, vamos supor, se a gente tem um outro x aqui, a gente quer prever um y, e vamos supor que esse x aqui que a gente quer, que a gente ia colocar, seria o 6. É só a gente vir aqui na fórmula e substituir esse x por 6, fazer a conta, e a gente vai encontrar um y que provavelmente é o que vai ser encontrado. Então, isso já seria uma parte dessa análise, né? Então, aqui seriam esses dados que são dados e para que eles vão servir, né? Então, essa seria essa análise de regressão linear simples. É possível também fazer uma análise de regressão linear múltipla, que é quando você tenta ver a relação entre mais de duas variáveis. Então, você vai ter ali uma variável y e e você vai ter várias variáveis x que você vai ter ali, né, coletar esses dados. Então, por exemplo, aí, ó, um valor de locação por metro quadrado, por banheiros e assim por diante. Então, vai verificar se existe a relação entre essas diversas variáveis. E a fórmula que ela vai estar relacionada seria essa daqui, ó. Então, o y, que é essa que a gente quer descobrir, né, essa variável, no caso, essa variável resposta, vai ser igual a esse B0 mais B1x1 mais B2x2. Então, isso seria, caso vocês não tivessem a fórmula, o Excel para fazer, o Google Planilhas, vocês utilizariam dessa fórmula aqui, e aí vocês iam multiplicando, né? Vocês iam ter, por exemplo, os coeficientes, então vocês iam multiplicando os coeficientes aqui, somando esses valores. Né? Eu vou mostrar também agora, ó, como é que seria no Excel
que também dá para fazer essa análise de dados. No caso, ele vai te dar diversos diagramas aqui, que vai levar em consideração as diversas funções para cada um dos x ali que foram encontrados, mas ele te dá também aqui, ó, mais uma vez, né, esses aqui foram números aleatórios que eu coloquei, a gente vê aqui que tem uma variável y e tem essas diversas x aqui, e você consegue, né, ver ali também a questão do r quadrado, que eu já tinha falado, a questão dos coeficientes, a gente vê aqui, para cada x, ó, a gente vê no caso, uma função da reta, que a gente consegue ver aqui, ó. Então, para o x1, qual que é a função da reta dele? Qual que é essa função dessa reta aqui que a gente está vendo? Então, aí, o y vai ser igual a 106,01x menos 1815,9. Então, se a gente substitui um valor de x aqui, a gente consegue encontrar um y. Então, o teste de regressão linear múltipla seria isso, né? Quando a gente tem um y e tem vários x e a gente quer ver a relação que vai existir entre eles. E o que significa agora um pouco sobre essa análise dos resultados, né? Algumas dessas coisas que vão ser encontradas nesses resultados. Então, por exemplo, aqui eu vou falar só de alguns que vocês podem se utilizar e que seriam interessantes, né? Esse F de significação, que a gente vê ele, ó, aqui, ó, nessa parte aqui da ANOVA, que é essa análise de variância. Ele vai significar o quê? Ó? A probabilidade da relação ter se dado ao acaso. Então, ele vai mostrar se aquela relação aconteceu aleatoriamente ou não. Então, por exemplo, se o F de significação for 0,04892, você transformar ele aqui para porcentagem, ó, vai dar 4,8, mais ou menos. Então, se o F de significação for esse, significa que a probabilidade de ter se dado ao acaso aquela relação seria de 4,8, então é bem pequena. Né? Essa daqui, ó, que a gente está analisando essas duas x e y aqui, anteriormente, a gente vê que o F de significação é o quê? Ó? 3,68, 38 e menos 10,8. O que significa isso? Significa o seguinte, que é 3,68, tá? Eu vou resumir, vezes 10 elevado a menos 8. Esse E menos 8 significa um exponencial de menos 8. Então, imagine o seguinte, aqui na frente vai ter um monte de zero. No caso é menos 8, então vai andar para cá, né, com vários zeros. Então, significa que era bem pequena, no caso, nesse caso, bem pequeno esse F de significação. Então, a probabilidade de ter se dado ao acaso também vai ser pequena, né? Que eles vão tentar colocar esse 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, seria mais ou menos isso, ó. Esse número aqui que a gente está vendo, ele seria mais ou menos isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele seria 0,000000368. Então, é bem pequeno esse F de significação. Então, isso mostra que a probabilidade de ser o acaso é pequena. O R quadrado ajustado, né? O que ele significa? Então, ele mostra a proporção que a variável independente explica a dependente. Então, ele mostra, nesse caso, é o que mais mostra, então, se existe uma relação. Então, por exemplo, se o R quadrado ajustado, ou o R quadrado também, tá? For 0,2677, transformando em porcentagem, vai ser 26,77%. Ou seja, 26,77% do comportamento de uma variável y é explicado pela variável x. Então, isso seria a forma de interpretar. Nesse caso aqui que a gente está vendo aqui embaixo, utilizando ainda aqueles outros valores, ó, qual que é o R quadrado, o R quadrado ajustado? Vamos olhar o ajustado. 0,9784. Então, significa o quê? Que 97,84% do comportamento da variável y é explicado pela variável x. Então, nesse caso aqui, existe uma grande relação entre esses dois termos, né? Entre esses dois valores.
Um outro dado que a gente também pode analisar seria o valor de menos P. Esse daí vai estar relacionado, né, nessa parte aqui, ó, que é o valor de menos P. E o que, que ele significa? Que se ele for menor do que 0,05, significa que houve significância. Então, você viu se a variável é significativa, se ela serve para explicar o y, certo? Então, você vai observar ali na tabela que te dá o valor de P para X. Então, aqui, no X aqui, a gente vê o valor de P, que é esse daqui. E você vai ver se ele é menor do que 0,05. Então, um exemplo, antes da gente analisar essa imagem. Se o valor de P for 0,0489, é menor do que 0,05. Né? Ainda é menor. É bem pouco, mas é menor. Então, significa que a variável vai ser significativa. Né? Ou seja, ela é significante para explicar y. Se fosse 0,06, significava que a variável não era significativa, que ela não é significante para explicar o y. No caso dessa imagem aqui, ó, a gente vê que o valor de P para x é 3,68, 38 e menos 0,8. Então, o que a gente está vendo com esse valor aqui? Né? Lembra do exponencial elevado a 10 a menos 8. Então, a gente vê que esse valor é bem menor do que 0,05. Ou seja, no caso do que a gente está analisando nessa imagem aqui, a variável vai ser significativa. Né? Ela é significante, a nossa variável x é significante para explicar, no caso, o y. Os coeficientes. Então, é outra parte dessa análise de resultados. Os coeficientes vão estar aqui, ó, como eu já tinha mostrado também anteriormente. Eles podem ser utilizados para você montar os modelos matemáticos, montar as fórmulas das retas que você pode usar para predizer valores. Aqui eu estou mostrando uma fórmula da reta aí para análise de regressão linear simples, mas também é possível fazer por uma análise de regressão linear, no caso, múltipla, tá? Utilizando, substituindo os valores naquela fórmula que eu já tinha mostrado anteriormente para vocês. Mas, mostrando os coeficientes aqui, ó, a gente tem o coeficiente de intersecção e o de x. Como é que a gente montaria uma fórmula com isso? Né? Colocaria lá o y, que é o que a gente quer descobrir, ia ser igual ao 2,9782, que é o coeficiente de x, vezes x, mais 8,64, que é o coeficiente da intersecção. Então, aqui a gente tem a fórmula dessa reta. Então, se a gente substituir qualquer valor aqui no x, a gente consegue encontrar um y para ela, que é para onde essa reta provavelmente iria. Então, para isso que serve. Né? Quando a gente tem o coeficiente da regressão linear múltipla, né, vai ter várias dessas aqui, ó, várias multiplicações dessas aqui, porque você tem vários x. Então, você vai ter lá um y igual a, por exemplo, um coeficiente do x1 vezes o x1, mais o coeficiente do x2 vezes o x2, mais o coeficiente do x3 vezes o x3, e assim por diante, até você somar com o coeficiente de intersecção. Então, isso seria uma forma de analisar esses coeficientes aí. Então, agora eu vou tentar exemplificar isso no caso no Excel e no Google Planilhas, certo? Para você fazer no Excel, o que é importante você fazer antes? Pode ser que alguns, né, em alguns dos que vocês tenham aí, não tenha instalado ainda essa parte aqui, ó, análise de dados. Tá? Então, vocês precisariam fazer essa instalação dessa análise de dados, tá? Dessa parte aí que você vai colocar no seu computador, no caso, algumas ferramentas a mais nesse Excel. Então, você teria que ir aqui em arquivo, e aí, no geral, né, você iria em algumas opções, deixa eu achar aqui as opções que ele vai ter, arquivo, esse aqui é diferente. Então, você teria que procurar aí no seu, nesse caso eu não vou conseguir achar aqui agora. Então, você tem que ir nos arquivos, ir nas opções e instalar esse suplemento. Tá? Eu vou tentar encontrar algum vídeo que explica como faz isso, e aí vocês fazem essa instalação desse suplemento. Esse meu aqui eu nem precisei fazer, porque ele é um mais recente, eu acredito. Então, vocês têm lá o valor.
né, que seria para mostrar uma regressão linear simples. Então, você tem o valor de x, tem o valor de y, né, colocados aí nessa tabela. Esses aqui são valores que eu coloquei aleatoriamente, certo? Então, eu meio que chutei alguns valores aqui. E aí você vem aqui, né? Você vem dados, vem análise de dados, escolhe aqui, ela tem diversas, escolhe aqui regressão, e aí dá o OK. Né? E aí você vai inserir aqui agora as células que estão relacionadas. Ó. Então, entrada, o intervalo y de entrada. Você clica aqui, seleciona todo o intervalo y de entrada. Ó. Eu selecionei o rótulo também. Né? Isso você vai marcar também posteriormente. Intervalo x, então clicou aqui, selecionou todos os valores. Seleciona rótulos, porque você também selecionou os rótulos aqui. Intervalo de saída é onde vai sair ali as suas informações. Né? Então, você pode clicar aqui e selecionar um local nessa sua planilha. Se você quiser gráficos, você pode selecionar, né, no caso, esses diversos coisas aqui, né, diversas opções, porque aí ele vai te dar vários gráficos e você consegue encontrar dentro delas o que você vai se utilizar. E aí você fez tudo isso, dá o OK, vai aparecer aqui todas essas análises, né? E os gráficos, aqui seria de resíduos, né? Que isso é importante analisar posteriormente, mas eu não vou falar tanto dele. E aí você tem aqui, então, aí, o R quadrado e o R quadrado ajustado, que eu tinha falado para vocês, que é interessante você fazer essa análise, o F de significação, que estaria aqui, os coeficientes, que estariam aqui, ó, o valor de P, que eu falei para vocês também que a gente pode analisar. E a gente tem aqui também, ó, isso aqui seria o principal, vou apagar esse de cabo de resíduo, que é esse gráfico, vou aumentar ele, esse gráfico relacionado aí com o local no diagrama onde vão estar os valores. Né? Aqui ele está dando um previsto de y, mas eu vou apagar isso, ó, selecionei e deletei, e aí ele me mostrou aqui. E aí você pode ir ajustando, e, por exemplo, clicando em elementos gráficos, você consegue criar a linha de tendência, que é essa linha de tendência, aqui no caso linear, né? Que é essa linha de tendência que mostra, né, a função, a linha relacionada com a função dos valores. Ainda não tem a função pronta, né? Mas você pode também colocar essa função. Se você não quiser montar a função por conta própria, nesse caso aqui, ó, se eu seleciono, clico duas vezes nessa linha, vai aparecer essa formatação, e é só ir lá embaixo e selecionar, exibir equação no gráfico. Quando eu clico ali, ela vai exibir para mim, ó, no caso vai estar exibindo ali a fórmula que vai estar relacionado com essa linha. Então daria para eu utilizar essa fórmula, como eu já disse, para eu predizer aqui no gráfico alguns valores. Né? E se você observar aqui nessa fórmula e nos coeficientes que vão estar aqui, ó, seriam esses mesmos valores. Né? Então aí seria a forma de fazer esse teste utilizando esse Excel, no caso essa regressão linear simples. Para fazer a múltipla, ela é bem similar, né? Os passos vão ser similares, então você vai vir ali, né, em dados, análise de dados, vai selecionar regressão, vai dando o OK aqui, e aí vai começar a selecionar os intervalos, né, de Y. Então você clicou aqui, seleciona o intervalo de Y todo, dá o Enter. De X, clicou aqui, seleciona tudo aqui, ó. Então seleciona os três juntos, ou mais, tá? E aí dá o Enter. Seleciona rótulos, porque você escolheu os rótulos. Seleciona aqui para criar aquelas planilhas. O intervalo de saída, cliquei aqui para selecionar esse. E deu OK. Apareceu aqui todos os dados. Primeiro, né? Apareceu aqui os dados também que eu já tinha falado, de R's quadrados, os dados de significação, os dados ali dos coeficientes e os dados dos valores de P. E do lado de cá, ó, a gente consegue ver, vou apagar esses de resíduos e vou deixar só, no caso, esses de ajuste das linhas. Então a gente tem para cada uma daquelas
Para cada uma daquelas variáveis, a gente tem um desses gráficos aqui, depois eu chego mais perto daquele, que a gente consegue fazer também o que eu já tinha mostrado, né? Apagar essas coisinhas aqui, criar nele a linha de tendência. A partir da linha de tendência, você consegue colocar ali o valor da equação e você ter esse valor, né? Então, isso seria o modelo matemático para ser utilizado e você pode analisar também todos esses valores. Esse teste ele é bem interessante porque ele dá tudo isso, né? Tanto a parte de regressão quanto a parte de variância, valor de P e assim por diante. Mas o que é interessante? Isso aqui seria pequeno, né? Quanto mais valores você tiver, melhor vai ser a sua análise, ela vai conseguir refletir melhor isso. Então, isso seria a forma de fazer no Excel. No Google, no caso, Google Planilhas, então, eu selecionei aqui para mostrar para vocês, primeiro, né, nesse caso, o X e o Y, também similar ao que eu tinha utilizado no Excel. Uma das coisas que você tem que fazer primeiro, tá? Essa é uma das formas que eu sei, talvez tenha outro jeito de fazer. Tá? Você precisaria calcular ali, fazer uma correlação, para ver se existe uma correlação entre esses dois valores, entre o x e esse y. Então, a primeira coisa que você faz, você vai criar ali uma fórmula. Então, você vai colocar um igual, vai escrever um correl, aqui, ó, correl, que é o coeficiente de correlação produto-momento de Pearson. Eu vou falar também de correlação de Pearson posteriormente, mas aqui você já vai criar. E isso vai estar relacionado com o quê? Ó? Então, primeiro, como cria? Né? Escreveu esse correl, você clica aqui, e aí você começa a selecionar. Primeiro, seleciona X, dá um ponto e vírgula. Depois, seleciona o Y. Então, opa, selecionou o Y aqui, aí você pega e dá um Enter, que ele está te dando esse valor, ó, 0,99. O que é isso? Isso seria um R, né, um R dessa correlação de Pearson que eu mostrei para vocês. Então, a partir desse valor, você já sabe o quê? Que existe uma relação entre esses dois. Né? Esse R seria quanto a variável independente explica dependente, então a gente está vendo que 99%. Né? Então, deixa eu só ver rapidinho também, talvez por eu ter selecionado aqui o correl, selecionei aqui, ponto e vírgula, selecionei aqui, deu certo mesmo. Então, a gente tem esse R, a gente sabe que existe essa correlação, e aí o que você vai fazer a partir de agora? Né? Você seleciona o quadro inteiro para você poder criar um gráfico. Então, você vem em inserir, gráfico, clicou ali, ele vai produzir o gráfico para você. Você vai alterar esse gráfico porque você quer o de dispersão, então vai vir o tipo de gráfico. Selecionar aqui gráfico de dispersão. Então ele está te mostrando aí o gráfico de dispersão, né, os pontinhos aqui que relacionam o x e o y. E você vai poder personalizar esse gráfico. Quando você clica em personalizar, vem aqui em série, você consegue descer, ó, e clicar em linha de tendência, que ele vai criar a linha de tendência, como vocês estão vendo aqui, ó. E depois você consegue criar um marcador que é usar a equação. Então ele criou a equação, que seria aquele modelo matemático que eu já falei para vocês, né, da reta, tem os valores dos coeficientes aqui. Então, no caso aqui do Google Planilhas, pelo menos a forma que eu sei, a forma que eu encontrei para explicar para vocês, seria só a partir disso. Né? Ele não vai te dar tantos dados quanto no Excel, mas ele te dá essa função, essa fórmula matemática, que ela também já serve ali como um modelo matemático. E aqui você fez um outro tipo, né? Já fez uma correlação também, que você pode analisar e ver que uma variável está ou não relacionada com a outra. Né? Então, isso seria a forma de fazer uma parte dessa regressão aqui no Google Planilhas. Certo? Então, nossa aula era sobre essa parte, né, de regressão. A atividade vai ser bem relacionada com isso também, para vocês fazerem uma interpretação aí. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem mensagens na sala de interação e bons estudos.